Na prefeitura da capital, há um homem que mostra os arquivos de crimes não resolvidos. Ele parece ser o prefeito da cidade. Há também cães treinados que são usados para ajudar a polícia. Um beagle do esquadrão antibombas da polícia, chamado Alpha Dog, de repente late porque sente o cheiro de algo em uma das caixas. Como resultado, todos os presentes são imediatamente colocados em segurança fora do prédio. Enquanto isso, a polícia e a SWAT são enviadas para a sala para verificar o conteúdo da caixa. Descobre-se que era apenas um pedaço de carne. Como resultado, todos na sala riem do Alpha Dog, assim como os outros cães, que finalmente começam a zombar dele. O cão Alpha, envergonhado, sai imediatamente do prédio. Do lado de fora, ele tira seu uniforme de policial e começa a andar sem rumo. De repente, um homem o leva para algum lugar e o tranca em uma gaiola. Lá, ele encontra um cão sem pelos e lhe pergunta que lugar é esse. O cão sem pelos responde que durante o dia esse lugar é um abrigo para cães, mas que à noite tudo será diferente. A cena muda para um homem chamado Danger que quer ir trabalhar. Ele trabalha como segurança em um laboratório de pesquisa. Pouco tempo depois, o Dr. Simon chega ao local. Ele é um cientista genético. Embora o laboratório já esteja fechado, o Dr. Simon é deixado entrar porque tem acesso total ao laboratório. Ele é então escoltado por seu assistente, Cadillac. Eles chegam a uma sala onde está o Alpha Dog e há um laboratório bastante grande nas proximidades. Ressentido por sua proposta de experimento genético ter sido rejeitada anteriormente, o Dr. Simon pretende provar que o prefeito está errado testando seu novo soro no Alpha Dog. Cad tira o Alpha Dog da gaiola. Como ele não fica de olho nele, o cão imediatamente tenta escapar do laboratório. O caos começa, até que ele é derrubado por vários tipos de líquidos químicos. O Dr. Simon percebe que algo estranho está acontecendo com o corpo do Alpha Dog. Surpreendentemente, ele consegue quebrar a porta do laboratório e escapar do local. Por outro lado, o Dr. Simon está feliz e diz que sua pesquisa foi bem sucedida, mas, infelizmente, ele é atingido pelo monitor e ocorre um incêndio no laboratório. Depois de escapar, Alpha Dog consegue evitar um encontro com um Rottweiler chamado Riff Raff e seus lacaios que querem bater nele. Quando ele está fugindo, um carro acidentalmente o atinge de frente, mas graças ao soro ele permanece ileso. Acontece que foi Dan quem o atropelou pouco antes. Ele então decide levar o Alpha Dog para casa, pois ele é muito fofo. Na manhã seguinte, Jack Unger, filho de Dan, é visto escrevendo uma autorização hospitalar falsa para não ir à escola. Depois de um tempo, Dan o chama do lado de fora e lhe mostra o Alpha Dog que ele trouxe na noite passada. Ele também o chama de Shoeshine, depois que o cão lambeu seus sapatos. É revelado que Dan se aposentou da polícia para passar mais tempo com Jack após a morte de sua esposa, mas ele ainda parece ocupado ultimamente. Mais tarde, Jack vai para a escola e Dan vai para o trabalho, deixando Shoeshine sozinho em casa. Naquele momento, ele ainda não se deu conta de seus novos poderes. Então, acidentalmente, ele faz uma grande bagunça. Ao voltar para casa, Jack fica surpreso porque sua casa ficou muito bagunçada. Por isso, ele reclama enquanto limpa a casa. Mais tarde, o engraxate, cheio de culpa, se aproxima dele e pede desculpas porque foi um acidente. Em um primeiro momento, Jack pensa que era a voz de seu pai, mas depois percebe que era a de seu cachorro. Ambos ficam chocados e Jack foge da casa. Depois de chegar a um parque, Jack e Shoeshine conversam sobre a estranheza de antes. Por outro lado, Shoeshine também está confusa porque Jack percebeu o que ela estava dizendo antes. Logo depois, os dois se unem por causa da atração que sentem por Molly e Polly, a colega de escola de Jack e seu cachorro. Depois que as meninas vão embora, Jack encontra, sem querer, um frisbee no lixo e o joga em Shoeshine. Ele então se surpreende com a incrível velocidade de Shoeshine. Jack também coloca suas outras habilidades à prova e descobre que tem super força, audição e um super olfato. Na verdade, ele consegue perceber que Molly e Polly estão prestes a ser roubadas. Ele avisa Jack e os dois vão direto para o local do roubo. No caminho, Shoeshine descobre que também pode voar. Ele fica chocado porque não consegue controlar sua nova habilidade de voar. Por fim, ele discretamente os salva, derrotando os ladrões, e Molly chama a polícia para o roubo. Mais tarde, ela volta para casa com Jack, fazendo-o prometer que nunca revelará seus poderes na frente de ninguém. Os dois tentam limpar a casa o mais rápido possível antes que Dan volte para casa. Logo depois, Cad aparece na porta com posteres de Shoeshine, mas Jack consegue enganá-lo para que ele vá embora antes que Dan chegue em casa e descubra a bagunça. Enquanto isso, o Dr. Simon e Cad procuram uma maneira de recriar o soro. Eles acabam encontrando um novo esconderijo sob a cidade e também planejam um roubo para financiar a reconstrução do antigo laboratório. No dia seguinte, Jack diz que o time de beisebol de sua escola sempre foi o azarão. Inicialmente, Shoeshine fica confuso com o significado dessa palavra, mas depois Jack explica a ele. Ele também compra um livro sobre como treinar um cão para ter boas maneiras. Graças a seus superpoderes, Shoeshine executa facilmente as ordens, como sentar, deitar e rolar. Como presente, Jack lhe dá uma coleira com seu nome e endereço residencial. À noite, Jack conta a história de seu pai, que recebeu um prêmio do prefeito por sua bravura. De repente, eles veem o roubo do Cad no noticiário.
Assim, Jack convence Shoeshine a intervir no roubo, da mesma forma que ele havia salvado Molly e Polly anteriormente. No início, Shoeshine reluta, mas acaba concordando com Jack. Chegando ao local, Shoeshine se disfarça de peixe e finalmente consegue resgatar os reféns. O Dr. Simon, que vê sua ação pelo monitor, informa imediatamente ao Cad que o cão era uma de suas cobaias anteriores. Mas graças à sua super força, Cad decide fugir do local. No dia seguinte, a ação heróica de Shoeshine na noite passada é relatada no noticiário. No entanto, o homem não está feliz porque não quer que sua identidade seja revelada. Jack tem uma ideia e sugere que ele adote o pseudônimo de Gunderdugo e se torne o super-herói da cidade, usando um moletom vermelho e uma capa azul como disfarce. Suas ações começam a ser amplamente divulgadas nos jornais e nas notícias. Por outro lado, Molly está coletando provas para descobrir quem é Underdug. Além disso, o prefeito anuncia a comemoração do dia do Underdug em uma determinada data. Enquanto isso, o Dr. Simon falha repetidamente em recriar seu soro. Desesperado, ele envia Cad para obter uma amostra do DNA do Underdug. Cad então se disfarça como uma mulher idosa que precisa de ajuda. Ele cai do topo do prédio e, em um piscar de olhos, Underdug consegue salvá-lo. Ele aproveita a oportunidade para amarrar a corda em seu colarinho. Por fim, Underdug percebe que a pessoa é Cad. Sem mais delongas, ele consegue escapar de Cad. Cad não consegue capturá-lo, mas obtém sua coleira que contém o nome e o endereço de sua identidade secreta. Logo, Simon e Cad conseguem sequestrar Dan de sua casa quando Jack e Underdug vão à casa de Molly. Em seu laboratório, Simon força Dan a pedir ajuda a Underdug. Underdug, que percebe a ajuda de Dan, imediatamente avisa Jack e os dois tentam resgatá-lo. Quando eles chegam, Dan ainda está surpreso quando descobre que Shoeshine pode falar como um humano. Infelizmente, Simon usa Jack e Dan como reféns para convencer Underdug a entregar seu DNA. Ele sintetiza os superpoderes de Underdug em pílulas e injeta em Shoeshine um antídoto para o soro, transformando-o em um cão normal. Ele também administra as superpílulas em 3 pastores alemães treinados, fazendo com que eles também tenham superpoderes. Ele e Cad deixam a família presa nos esgotos. Felizmente, a experiência policial de Dan permite que ele liberte todos. Eles perseguem Simon com uma agulha hipodérmica cheia do soro antídoto. Na prefeitura, o Dr. Simon consegue fazer o prefeito de refém. Ele também instrui Cad a colocar uma bomba de soro de controle mental no telhado, enquanto Molly e Polly o seguem silenciosamente por trás. Do lado de fora, Shoeshine ainda sente o cheiro da bomba. Superando suas dúvidas, ele finalmente entra no prédio, apesar de ter perdido seus superpoderes. Ele as captura e as amarra. Durante uma briga com Simon, Shoeshine acidentalmente abre o bolso, fazendo com que suas superpílulas caiam no chão. Ele então engole imediatamente uma superpílula, restaurando seus poderes como antes. Underdug incapacita temporariamente os pastores alemães depois de ouvir Molly e Polly pedindo ajuda, mas, ao mesmo tempo, Simon engole uma pílula e os distrai jogando um escudo como se fosse um frisbee. Quando os pastores alemães se recuperam, Underdug os convence a se voltarem contra Simon, que não os tratou bem durante todo esse tempo. Enquanto segura o Simon, Underdug sai do prédio e pergunta a Jack por sua fantasia. Depois de um momento, o prefeito consegue sair do prédio. Vendo a oportunidade, Dan pede que o prefeito seja reintegrado e promovido, para que possa injetar o antídoto no Dr. Simon enquanto o prende. Do outro lado, Underdug aparece no telhado e resgata Molly e Polly, instruindo-as a levar o soro de controle mental para a polícia enquanto ele protege a bomba. Ele então pega a bomba e a enterra no subsolo pouco antes de explodir. Ele tenta escapar, mas infelizmente é pego pela explosão, que o lança no espaço. Infelizmente, quando ele retorna do espaço, é deixado como morto. Em meio a uma multidão enlutada, ele revive inesperadamente, deixando todos muito felizes. Mais tarde, Dan é oficialmente reintegrado como policial, o Dr. Simon e Cad são presos por seus crimes e Shoeshine continua a proteger a cidade como Underdug. Se você gostou deste vídeo, deixe um like e inscreva-se.